Boa noite, meus amigos, meus irmãos, pastores, pastoras, presbíteros, diáconos, evangelistas, obreiras do Senhor, diaconisas, serviçais, que estão nessa obra, que estão realizando, trabalhando, que estão envolvidos na obra do Senhor, que vai o meu boa noite e a paz do Senhor Jesus. Uma noite de bênção, uma noite de vitória. E nós vamos aqui, mais uma vez, com os irmãos, estar lendo aqui uma palavra do Senhor, para nós começar a falar alguma coisa que condiz com a nossa realidade, com a nossa vida espiritual, com a nossa vida física e material. Então nós temos que ter certeza que tudo vai correr bem. Tudo vai dar certo. E só depende de nós, de mais ninguém. Só vai depender de mim, vai depender de você, naquilo que você se propôs a fazer. Naquilo que você realmente escolheu para fazer. Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós fazemos as nossas escolhas e pagamos por isso. Ou a escolha é boa, ou a escolha é ruim. Ou você se alegra, ou você se arruina. Então, nós vimos que toda a luta que Jesus passou, que o povo de Israel passou, foi um aprendizado. Foi para saber que aquele povo dali de Israel, da Palestina, de Jerusalém, eles tinham que descobrir um caminho, e um caminho que levavam eles a uma vitória espiritual. Então eu quero meditar com vocês nessa noite, aqueles que vão nos acompanhar ainda, que talvez está na sua igreja, talvez está ainda no trabalho, ou está aí no seu veículo, está chegando em casa. Vamos meditar aqui no livro do Evangelho dos Apóstolos, Atos, aqui no Atos, livro de Atos, capítulo 6, versículo 8, e também vamos dar uma lida no capítulo 7, versículo 60. Versículo 6, capítulo 6 e versículo 8, ele diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Cheio de fé e de poder. Só assim você consegue realizar. Sem fé não há poder. Com poder sem fé não se realiza nada. E nem tem poder. Então ele com essa fé e com esse poder, ele fazia prodígios e maravilhas. Grandes sinais entre o povo. Então, ele era um profeta do povo. E aqui no capítulo 7, versículo 60, ele vai dizer assim, ó, E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes este pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Olha que ele falou, olha, Senhor, não imputa a mim um pecado que eu não cometi. E assim que ele falou, ele adormeceu. E nós vemos que lá em Jerusalém, uma das grandes cidades da Palestina, tinha um aumento de 3 milhões a 20 milhões de pessoas no centro religioso do primeiro século. E nós vemos que o povo ele precisava de uma mudança, precisava de um entender melhor. Ele precisava de ter algo especial,
algo novo, algo que mostraria o caminho, as decisões, fortalecimento nas fraquezas, sabedoria nas decisões, e ali sim começaria o alicerce da igreja e a sua missão. Lá em Atos 2:42, eles perseveravam na oração. Então, o alicerce da igreja é a perseverança. Você tem que ser uma pessoa que, mesmo fraco, se diz forte. Então, a igreja, ela começa, então, naquela época, começa a sair da Judéia em direção a Samaria e os confins da terra. Em Atos 1:8, receberá virtude do Espírito Santo que virá sobre vós. Então, quando você sai daquele comodismo, daquela situação que você vive, aí sim você começa a ter entendimento. Você começa a receber as virtudes do Espírito Santo. Agora, como que eu tenho virtude do Espírito Santo? Como que eu conheço a Deus? Como que eu tenho intimidade com Deus? Se eu falo um monte de coisa e não faço nenhuma delas. Espero que os outros façam. A pior coisa que existe é quando aquela pessoa que se tornou um líder está na frente do trabalho, pastor, obreiro, diácono, presbítero, evangelista, quem quer que seja, que está na obra, se torna uma pessoa sem ética. A pior coisa que existe é um pastor fofoqueiro. Porque ele não está vivendo nada que ele sobe e fala no público. Se você vê o padre, ele entra lá onde as pessoas vão se confessar, no confessionário, e ele tem a ética do que foi dito ali, ele não pode dizer para ninguém. Segundo o pastor, o que foi dito para ele não pode falar nem com a esposa dele. Ética religiosa, ética espiritual. O advogado, tudo que o cliente falar para ele não pode revelar, porque nem tudo ele pode revelar na hora do debate, na hora da sustentação oral. Porque ele tem que, através daquilo que foi falado para ele, ele tem que trabalhar em cima daquilo para poder reverter a situação. Então, hoje as igrejas estão falidas. Não estou generalizando. Tem pastores que são pessoas que estão bravos na obra, estão lutando, estão gemendo, estão chorando, estão sendo caluniados, estão sendo perseguidos, estão sendo esbofeteados. Mas estão ali, ó, alicerce da igreja. Eles estão perseverando. E nessa perseverança, eles estão recebendo a virtude do Espírito Santo que está vindo sobre eles. Então nós temos que ver as divisões internas. No primeiro versículo 1, vem os problemas. Versículo 2-4, a proposta da implementação. Temos que implementar as coisas para que elas sejam realizadas. No versículo 6-7, os resultados daquilo que nós fazemos, falamos ou agimos. No versículo 7, crescimento. Quando há um crescimento, há murmuração. Toda a subida é dura. É cansado, é cansativo, esgotamento físico e mental, mas nós temos que perseverar.
perseverar. Perseverar. Seja bem-vindo, minha esposa, Rose de Jesus. Então, a prioridade dos 12, a eleição dos 7, os 7 agora são eleitos, a transição de autoridade dos 12. Ali se cria o crescimento da igreja primitiva. Se começa o movimento espiritual, as questões celestiais, as afrontas, as perseguições, as lutas, as falácias desnecessárias, os sofismos. Muitos estão falando uma mentira para se transformar na verdade, que não existe. Então a comunidade continua crescendo. Muitos sacerdotes obedecem à fé, que é o princípio fundamentais para a vida da igreja hoje. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, o princípio fundamental da igreja de hoje é a fé. É crer no sobrenatural. Então, a igreja primitiva se preocupava a vida espiritual e materiais na realização do ministério. Havia-se uma preocupação com a vida espiritual e a material na realização do ministério. Então, na era, ou não era só salvar uma alma. Na igreja primitiva não era só salvar uma alma, mas transformar uma vida. E isso faz falta nos dias de hoje. Porque não é só você trazer pessoas para a igreja, visitar pessoas. Não, você tem que pegar essa pessoa não para só salvar a alma dela, levar ela no caminho da salvação, não. Mas transformar essa vida de uma forma salutar, dentro dos princípios que você entende, que você aprendeu, que você conhece nas Escrituras, que você sabe o que é bom e o que é ruim. Então, o que mostra esse texto que nós lemos é a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Então, ele não nos deu um espírito para realizar tarefas. Ele não nos resgatou, nos deu um espírito só para estar realizando tarefas. Ele mostra que a igreja deve alcançar todas as classes sociais. Todas as vidas, aonde quer que elas estejam. E como que alcançaremos essas pessoas, essas vidas, essas etnias? A oração é o segredo do poder no ministério. Foi a dos discípulos ser incapaz de expulsar espíritos malignos. Está lá em Marcos 9, 29. Eles não tiveram a capacidade de expulsar um espírito maligno. E será que hoje ainda tem pessoas assim? Com certeza sim. Então o líder tem a responsabilidade, está lá em 1 Timóteo 3,2 e 2 Timóteo 2,2.
ele tem a responsabilidade de ensinar. Há 3 critérios que nós temos que aprender para ser um homem cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então você tem que ter esses 3 critérios. Primeiro, ter uma boa reputação. Ser um homem íntegro nas suas ações, nas suas atitudes, no seu comportamento e na sua vida espiritual. Segundo, cheio de sabedoria. O líder tem que ter sabedoria. Ele tem que ter conhecimento. Ele tem que ser uma pessoa que pode galgar espaço para poder transmitir o que realmente ele sabe, passando a sua sabedoria para outros, para que eles tenham uma vida salutar, espiritual, físico e material. Terceiro, ser cheio do quê? Cheio do Espírito Santo. Se não for cheio do Espírito Santo, então você está andando em círculo. O que nós vimos hoje é excepção de pessoas dentro das igrejas. Pessoas que são fanáticas por outra. É um tal de um enche a bola do outro, enquanto as pessoas estão morrendo, não aguentando mais carregar o seu fardo. Então a igreja tem que triunfar sobre os obstáculos gerados pelo crescimento. Toda a comunidade que faz parte da igreja visível tem problemas. Todos nós que estamos numa igreja visível vamos ter problemas. Por quê? Porque somos seres humanos. E os seres humanos, no mesmo ambiente, sempre vai ter problemas. Mas os líderes, através desses problemas que são acarretados dentro da igreja, fora da igreja, onde quer que seja, ele tem que ter a sabedoria para poder lidar com isso. Ele tem que ser parcimônio, tem que saber lidar com as pessoas, tomar cuidado com o que fala, que palavras é uma pedrada, você não tem como segurar ela, já foi, bateu e já era. Então, o pastor ele tem que ter essa sabedoria, tem que ter jogo de cintura. Tem momentos que você tem que ser um pouquinho mais duro, mas o duro que eu digo é com amor, sem ofensa. Porque, meu amigo, se não for dessa forma, ela não cresce. Ela não vai crescer. O pastor é perseguido, sendo que não. É o mais perseguido é o pastor. Porque nem tudo que ele fala, nem todos vão a favor dele. Mas aí que vem a responsabilidade do crescimento da igreja. Então só o cristão que se coloca totalmente à disposição do Senhor é usado por Deus. Só aquela pessoa que se colocar à disposição do Senhor é usado por Deus. Da outra forma, não vai conseguir. Vira um verdadeiro Big Brother. Eu não posso chegar não só porque eu vou lá no McDonald's comer um lanche que eu já sou um Big Mac. Eu não sou nem mais e nem menos. Nós estamos num barco na mesma direção, que é a salvação das nossas almas. Exemplo de Estevão.
Nós temos 4 aspectos de uma vida dispostas nas mãos do Senhor. Estevão tinha uma vida modelar. Está lá no versículo 8 a 15. No versículo 8, sua vida era um canal de ação de Deus. No versículo 9, sua vida incomodava os descrentes. Quando você tem uma vida regrada com Deus, quando você tem um entendimento com Deus, quando você tem uma intimidade com Deus, você pode ter certeza de uma coisa, meu amigo e minha amiga. Você vai incomodar algumas pessoas que elas não vão aceitar. Às vezes a pessoa fala, mas eu sou o pastor, eu sou o frontal. E se chamar um pastor para ele, não vai. Sabe por quê? Eu não posso ir lá porque eu sou pastor. Eu sabia que eu estou quebrado que nem eles. Meu amigo, somos seres humanos. Qualquer um de nós tem ou já teve dor de cabeça. Então sua vida era baseada no quê? No que era baseada a vida dele lá no versículo 10? Era baseada na sabedoria divina. Ele tinha sabedoria divina. No versículo 11 a 14, ele diz: a sua vida provocava inveja. Ou você está pensando que as pessoas não têm inveja de você? Porque você canta bem, porque você ora, porque sua vida prospera, porque você tem uma intimidade maior com o Espírito Santo, com Deus, porque você prega de uma forma diferente e o Espírito Santo desce sobre as pessoas, porque você orando a Deus as pessoas são curadas, são libertas. E isso aí provoca inveja nas pessoas. Porque elas nem querem ter o que você tem. Ela quer ser o que você é. Isso aí, meu amigo e minha amiga, ninguém vai arrancar isso de você. Porque está dentro de você. E é um campo minado. E lá só quem conhece entra e sai é Deus. A não ser que você dê lugar para outro. Então sua vida demonstrava um semblante divino. Está lá no versículo 15. Ele tinha um semblante divino. Um olhar piedoso. Sem malícia. Você precisa ter um olhar piedoso, um olhar sem malícia. Um olhar de perdão, de amor. Através do seu olhar, as pessoas vão saber que você realmente tem amor para com os outros. Você pode demonstrar isso no seu olhar, na sua atitude, na sua forma de falar pacificamente, com amor, com carinho, mesmo que seja que repreender essa pessoa. Mas ela vai ser repreendida e ela vai sentir que você tem um poder do Espírito Santo, que você é diferente. Que você tem uma mansidão de amor. Só dá amor quem tem. Quem não tem vai só se bravejar, vai xingar, vai falar mal, vai criticar, vai ofender, porque não tem amor para dar para ninguém. Tem pessoas que nem mesmo elas se amam. Nem mesmo elas se amam. Elas odeiam elas mesmas. Como que se eu não me amar, como que eu vou amar o meu irmão, a minha irmã? Como que eu vou ter um relacionamento salutar com alguém? Se eu realmente não me colocar na brecha, não transmitir isso, que as pessoas vejam em mim o que realmente eu sou, não o que eu quero ser ou falo que sou, mas não sou. Hoje nós vimos nas igrejas aí pessoas falando, pulando, quebrando púlpito, dançando, rodando, fazendo pirueta, mas não são nada daquilo que eles falam. São patéticos. São egoístas. São mentirosos.
São falsos com eles mesmos. Porque se eu falo para alguém fazer alguma coisa, é sinal que eu já aprendi aquilo, eu já fiz aquilo e vou fazer aquilo. Eu não posso pegar uma pessoa para dirigir um veículo sem ser um profissional, se nem eu mesmo sou o profissional. Como que eu vou advogar com uma pessoa se eu não tenho a profissão adequada, se eu não tenho o conhecimento adequado para defender aquela pessoa diante do júri? É uma coisa patética, desproporcional. Então, muitos serão chamados, mas poucos são escolhidos. Tem muita profetada aí, pessoas estão vivendo de profecias mentirosas, querendo se valorizar. Acorda, porque ainda dá tempo. Então, nós vimos ali que Estevão, ele teve uma vida marcante. Lá no versículo 6, capítulo 6, versículo 3, ele gozava de boa reputação. Ele dependia do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que não dependem do Espírito Santo, parece que é o Espírito Santo que depende dela. Tem pessoas que não dependem de Jesus, Jesus que depende dela. Porque ela se intitula tanto que acaba ficando sozinha. Ele era cheio de fé, cheio do poder. Lá no capítulo 7, 53, ele aproveitou a oportunidade que ele teve. Ele aproveitou essa oportunidade. Ele teve visão espiritual. Não é visão de qualquer coisa, não. Eu tive uma visão aqui. Não, é visão espiritual. Ele tem intimidade com Deus. Ele conhecia Deus. Está lá no versículo 7, 55, 56. Ele tinha uma visão espiritual. Intimidade com Deus. Ele falava com Deus nas suas orações. E as suas orações eram bem recebidas. E as coisas andavam. E as coisas mudavam. Hoje não é chegar numa igreja e falar que você está com a dor na perna. Todo mundo tem dor na perna. É falar que você vai ganhar uma casa, que tem uma aliança, que tem isso, tem aquilo. Não tem nada. Não vai trabalhar para ver se você consegue comprar uma casa. Deus ajuda sim naquilo que é impossível para você. Naquilo que você não pode fazer. Desde que você esteja na brecha, esteja na visão, tenha intimidade com Ele, você busca Ele, você fala com Ele. Você conversa com Deus, conversa com a sua alma. E procura um caminho que lhe mostre realmente quem você é, não quem você quer ser. Tem pessoas fazendo hoje o outro de escada para garear algum espaço. Meu amigo e minha amiga, seja você mesmo. Você é grande, Deus tem uma intimidade com você grande, você foi escolhido, você foi escolhida. Você não precisa de pastor, de irmão para estar no seu pé, não. Você sabe aquilo que Deus te chamou, aonde Ele te colocar você, Ele vai prover na sua vida. A única coisa que você não pode fazer é ser conivente com os erros. Porque quando eu sou conivente com os erros, eu fico atolado no barco sem poder sair. E cada vez afundando mais. Tem pessoas que estão dentro da igreja, estão querendo sair desse abacarroto, mas estão cavando para baixo, estão afundando cada vez mais, achando que vai achar uma saída. A saída está para cima, está no vertical, para cima. Você não vai encontrar a saída para baixo. Ele entregou-se ao Senhor, está lá no capítulo 7, verso 59. Capítulo 7, verso 60, ele perdoou até o fim da sua vida. Ele perdoou até o fim.
Hoje tem pessoas que não perdoam. Ela comete o erro, ela blasfemou, ela falou, ela xingou, ela perdeu a razão, ela falou um monte de coisa, mas não tem a coragem de falar, oh, meu irmão, me perdoe. Eu estou num momento de raiva, num momento de nervoso como ser humano. Todo ser humano erra, nós erramos. Eu mais erro do que acerto. Mas o perdão é algo especial na sua vida. O perdão, ele vai tirar você das dores, do mal, da angústia, da raiz de amargura, da tristeza, do vazio. Quando você perdoa alguém, você descansa, aquele peso que estava nas suas costas foi embora. Mas perdoar, mas pastor, eu perdoo, mas eu odeio aquela pessoa, então você não perdoou. O perdão é jogar lá, esqueceu. Você não esqueceu como ser humano, porque você... Ninguém esquece o que aconteceu, mas aquilo não te incomoda mais, não te machuca mais. Então você precisa fazer isso. O contraste entre dois tipos de vidas, versículo 54 a 57. Cheio de Satanás com cegueira espiritual. O que nós mais vimos hoje é a pessoa cheia de Satanás com cegueira espiritual. Mas tem aquelas pessoas como Estevão, é cheio do Espírito Santo com visão espiritual. Você está parado num buraco e ainda não achou a saída. Ainda não achou a saída. Você só vai achar a saída quando você realmente acordar e falar, olha, Deus não quer isso de mim. Ele me chamou para as coisas grandes. Não para ficar ouvindo ladainha daqueles que nem para eles mesmos sabem. Então você precisa ter um domínio próprio, amor próprio, conhecimento, sabedoria, dedicação, amor, fraternidade, para você ter uma longevidade de vida física e espiritual. Então o contraste de dois tipos de manifestação. Manifestação do ódio que leva à agressão e a do amor que leva à prática do perdão. Olha que diferença. Um vai te levar à agressão, que é o ódio. Quando você mantém esse ódio, ele vai agredir as pessoas e agredir a você mesmo. O que mata não é a quantidade. O menor frasco do veneno te mata. E quando você tem ódio de alguém, você não está matando aquela pessoa, está matando a você mesmo. E o perdão é o antídoto da cura da sua alma e do seu coração. Que essas palavras de hoje venham compactar com a sua vida. Porque você ainda tem tempo, você é novo, você é nova. Você pode acordar ainda e falar, esse caminho aqui que eu estou andando está meio torto. Está meio embaçado. Parece que eu estou cavando para baixo. Aí se você fizer assim, ó, olhar para cima, você vê, olha, já vi. É para cima que eu tenho uma saída. É lá que eu vou encontrar essa saída. Que Deus possa te dar essa saída nessa noite. Uma saída de bênção, de vitória, de paz, de prosperidade, de amor um com os outros. Porque você, meu amigo, todos podem te desprezar. Todos podem fechar a porta para você. Mas Deus te escolheu e da mão dele ninguém vai tirar você. Por mais que eles tentam te derrubar, te humilhar, te desprezar, Deus te ama muito. E você é a ferramenta que Ele colocou na terra para desbravar a salvação do seu povo.
e Ele conta contigo nessa noite. Que Deus te abençoe poderosamente e fica com Deus e tenha um final de semana maravilhoso, cheio do Espírito Santo e de paz. Uma boa noite a todos.